Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Olha só quantas rainhas, quantas princesas aqui hoje no CRAS, nessa tarde de quinta-feira, hoje, dia 31 de agosto de 2025. Muito bem, muito bem. Uma tarde a se comemorar, pessoas a se contemplar. Eu venho de um mundo distante. O meu nome é Pardal. Pardal, muito bem. Você é o príncipe Enzo, não é mesmo? Você é o príncipe, qual que é seu nome? Sol. O príncipe Sol. Olha que dia lindo para a gente contemplar o príncipe Sol. Uma salva de palmas ao príncipe Sol. Nós temos vários príncipes aqui, princesas, mas nesta tarde eu quero trazer para vocês uma história de uma princesa e seus amigos. E tudo o que aconteceu com esses amigos da princesa e tudo o que aconteceu com a princesa. É uma história que me foi contada há muitos anos atrás pela minha mãe, que ouviu essa história da minha avó, que ouviu essa história da minha bisavó e já não se sabe de onde partiu essa história. Quem aqui de vocês tem o costume de contar histórias? Levante a mão. Quem tem costume de contar histórias? Que bom! Uma salva de palmas para as nossas contadoras de história. Muito bem, muito bem. É importante que a gente conte histórias, para que a gente deixe vivo todo esse legado de aprendizado que a gente passa de geração em geração. Algumas histórias são escritas, mas nem todas. Algumas só pela oralidade vão se passando de geração em geração. Então hoje eu conto para vocês a história da princesa Dalila e o couro misterioso. E eu quero começar essa história com uma canção. Ouçam-me, nobres senhores e damas, aqui há meu reino, com uma história de belos horrores e trechos que lhes farão rir. De uma pequena princesa que no castelo a brincar coçou-lhe então a cabeça e não mais parou de coçar. O rei a mandou para o quarto, vergonha eu não posso passar. Em piolhos, minha filha, de fato, só saia quando isso acabar. Um a um a criada matava, com ternura pela pequenina, mas um deles não lhe abandonava. Um piolho cresceu na menina, o tempo passou tão depressa e o bicho ficava maior. A criada então ao rei confessa: já fiz tudo que sabia de cor. Então faço uma agulha de prata, diga que é para um vestido fazer. Em magia que não se desata, farei a arma pro piolho morrer. O rei atendeu ao pedido, a agulha então se criou. A criada num golpe destemido, aquele monstro finalmente matou. Jogue fora as provas dessa vergonha, ninguém deste fato saberá. Só o couro numa moldura ponha, acima do trono ele ficará. Passam anos e a princesa cresce, o desejo do
castelo partiu. Já o rei com isso se entristece, perto de mim ela jamais vai sair. Deixarei só com uma condição, vai com você quem der resposta de ouro. Diga confiante sem uma hesitação, de qual animal pertenceu este couro. E assim, senhoras e senhores, começa a nossa história. Muito obrigado pelas palmas. O sol é caloroso. Vai ser um menino? Você é a rainha do sol? Muito bem, muito obrigado, sol. E aqui, senhoras e senhores, começa o enredo da nossa história. Dalila foi acometida de um sério caso de piolho. E o rei, morrendo de vergonha, como se não fosse comum uma criança ter piolho. Quem aqui já teve piolho? Quem aqui já teve piolho? Olha só, quantas pessoas já não tiveram piolho? Você tem? Inclusive ele tem. E é normal, Ai, tá vendo? Mas o também já teve, Enzo? Olha só, e o rei não tinha esse olhar de criança. Ficou com vergonha da filha dele estar com piolho. Que rei maluco! Mandou a princesa Dalila para o quarto, ela ficou lá escondida. Um desses piolhos cresceu tanto, teve praticamente 1 metro. Ficou gigante, muito grande esse piolho na cabeça da princesa Dalila. E ela lá fraquinha, o piolho lá sugando o sanguinho da princesa Dalila, ela lá sem força para levantar da cama, e nada tirava aquele piolho da cabeça dela. Mas a criada do castelo, inteligente como ela só, que pesquisava em livros, lia todos os livros da biblioteca do castelo, ela já tinha tentado de tudo, mas uma coisa ela ainda podia tentar: criar uma arma para derrotar aquele piolho, uma arma mágica. E aí, para que o rei não passasse vergonha, ela deu a sugestão: mande fazer uma agulha para fazer um vestido para a princesa. Ele fez, a criada foi lá e enfeitiçou essa agulha, e aí com uma agulha enfeitiçada, ela espetou o piolho, que naquele momento desfaleceu. Então foi a única arma capaz de derrotar aquele piolho. O rei, morrendo de vergonha que alguém soubesse daquilo, falou: joga tudo fora, menos o couro. O couro do piolho vai ser colocado em uma moldura e vai ficar em cima do meu trono, e ninguém vai saber do que é esse couro. E assim ficou, certo? Princesa Débora, tá vendo o couro do piolho? Quer ver também? Só olha, é o couro do piolho. Acima do trono do rei ele ficava. E aí a princesa cresceu, a princesa Dalila cresceu, e ela, como uma princesa esperta, ela não queria ficar só no castelo. Ela queria conhecer todo o reino, conhecer novos reinos. Mas o rei era muito egoísta. Não queria deixar que a princesa Dalila fosse para outros lugares. Era só ele. Eram aqueles... Esse rei, ele era daqueles machistas que queria tudo para ele. A mulher dele para ele, a filha dele para ele. Ninguém mais vai ter acesso a ela. Só eu. Mas a princesa Dalila implorou ao seu pai que queria se aventurar pelos reinos, e o rei, muito do esperto, falou: tudo bem, princesa Dalila, eu vou deixar que você parta pelo reino se aventurando, mas só com uma condição: você não pode ir sozinha, você é uma princesa, alguém vai ter que te acompanhar. Essa pessoa que for te acompanhar, ela só tem que demonstrar a inteligência, a sabedoria dela, adivinhando de que é esse couro. Aí, tadinha da princesa Dalila, ela já ficou triste. Ninguém vai saber que esse couro é um couro de quê? Vocês sabem de que é esse couro? Piolho. Piolho. Muito bem, mas só a princesa Dalila, a criada, e o rei que sabia. Mais ninguém. E aí, essa informação desse desafio do rei foi passando pelos 4 cantos do reino, até que chegou numa taberna. Vocês sabem o que é uma taberna? O que é uma taberna? Uma caverna é aquela coisa assim, que você entra
Isso é uma caverna, muito bem, a caverna. Esse é um contador de história. Já é um contador de história. A taberna, ela é quase isso, ela é meio escura, mas ela é uma casinha e ela tem almoço, tem refeições, tem bebidas. E nessa taberna tinha... Acho que na taberna desse personagem não tinha, até onde eu sei. Mas tinha a Dona Zefa. A Dona Zefa era dona do estabelecimento e ela tinha um filho adotivo, que era o Jonas. O Jonas, ele sempre acompanhou a Zefa durante toda a sua vida, e eis que chega a mensagem do rei, desafiando para que qualquer pessoa que descobrisse do que se tratava o couro acima do seu trono poderia acompanhar a princesa Dalila em suas aventuras. O Jonas era aquele rapaz que queria viver aventuras, mas ele achava que ele não podia, porque ele era pobre, porque ele vivia na periferia do reino, era lá na bordinha do reino. Falou: eu não sou nada, eu não sou ninguém, como que eu vou me aventurar a descobrir esse enigma do reino? A Dona Zefa chegou no Jonas e disse: meu filho, eu acredito em você. Você é capaz, não é dinheiro que traz sabedoria. Você tem condições de vencer esse desafio. Vá, que eu te darei o que você precisar. Deu para ele um bornalzinho assim de couro, desse jeitinho aqui, ó, desse jeitinho. De couro. Igual essa cor. Dessa corzinha. E aí ele partiu com alguns mantimentos e saiu em busca do seu sonho. No meio do caminho, ele escutou alguém pedindo por ajuda. Socorro, socorro, socorro. Ele procurou do lado, procurou do outro, e de repente ele achou um poço. Vocês já viram um poço? Da onde tirava água? Dentro desse poço tinha um senhor. Mas era um senhor que tinha um chapéu diferente. Ele tinha um chapéu azul, pontudo, que era um chapéu de mago. E alguns bandidos tinham colocado aquele senhor, o mago chapeleiro, dentro do poço. Enganaram ele, roubaram um tesouro e deixaram o chapeleiro dentro do poço. Jonas ficou sensibilizado, foi até uma floresta próxima, pegou alguns cipós, jogou para o chapeleiro e tirou ele de lá. O chapeleiro, muito grato, contou a sua história e disse para ele: o meu único poder é esse chapéu, que não sai da minha cabeça, ele está preso a mim. Quando eu inclino a ponta do meu chapéu para frente, o calor se torna mais ardente. Quando eu jogo ele para trás, o frio é o que ele traz. Quando eu jogo ele para um lado, ele traz a seca. Quando eu jogo ele para o outro, ele traz a chuva. Esse é o meu poder, e que agora, meu amigo Jonas, por ter me salvado, eu coloco esse poder à sua disposição. E assim, o mago chapeleiro começou a acompanhar o nosso amigo Jonas, seguindo em sua viagem até o castelo. Eis que de repente eles estavam andando e viram um homem arrastando uma bola de ferro muito pesada e andando com uma dificuldade tremenda pela estrada. Jonas e o chapeleiro abordaram esse senhor e perguntaram o que ele estava fazendo com aquela bola de ferro amarrada aos pés. Esse homem se apresentou e falou: pequeno jovem, o meu nome é Pé de Vento. Eu tenho uma habilidade especial. Eu corro mais rápido do que qualquer animal da terra. Eu sou mais rápido até do que a própria luz.
Mas, infelizmente, esse dom foi também a minha maldição. Porque, por conta da minha cor de pele, as pessoas que viam o quão rápido eu poderia ser, me prenderam, porque achavam que eu poderia roubá-las ou fazer-lhes algum mal. Então, esse é o fardo que eu carrego. Jonas se sensibilizou, mas como assim? Pela cor de sua pele, as pessoas te julgaram? Você já havia feito algum mal? E ele disse que não. Exatamente, Sol. Ele disse que não. Jonas já teve... Sabe quando a pessoa se tranca dentro do banheiro? Quem aqui já se trancou no banheiro? Eu também. Eu já me tranquei sem querer no banheiro. Eu também já. E aí, Jonas já tinha destrancado várias pessoas que se trancaram no banheiro da taverna de sua mãe e ajudado elas a sair. Então ele sabia destrancar algumas fechaduras. Ele pediu um grampo ao chapeleiro, foi lá e destrancou a bola de ferro dos pés do pé de vento. O pé de vento ele ficou muito feliz e grato e também passou a acompanhar o Jonas em sua jornada. Então até o momento, Jonas está andando com quem? Quem foi o primeiro amigo que Jonas encontrou? Chapeleiro, muito bem. E o segundo? O pé de vento, muito bem. E eles continuaram a sua jornada rumo ao castelo. De repente, próximo, quase avistando o castelo, encontraram um homem grande. Você é grande, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Olha, qual que é seu nome, nobre rapaz? Isso, Fabrício, era maior do que o Fabrício. Fabrício é 1,5 por 1,5. Vamos pensar. Ele era muito grande, ele era uns 4x4, Fabrício. Muito grande era esse homem. E ele estava na beira da estrada comendo um boi inteiro e sozinho, ele lá mastigando pedaços de osso desse boi. E aí ele perguntou ali para os viajantes: olha, vocês não têm alguma manguinha aí com vocês? Porque depois do almoço, eu acabei de comer esse boi inteiro aqui, eu gosto de equilibrar, né, com uma fruta, né, que falam que é saudável. E começou a rir, e rindo, ele começou a engasgar. Ele engasgou demais com um osso, porque ele estava com um osso na boca e nem percebeu, e foi engasgando. E o Jonas trabalhava numa taberna, num restaurante. Várias pessoas já se engasgaram lá. O Jonas começou a dar uns tapinhas nas costas dele do jeito certo. E aí, enquanto ele estava engasgando, o Jonas dando uns tapinhas nas costas, cuspiu o osso para fora. Vê? É um ossão mesmo? Um osso? Analisando. É o nosso perito criminal. É osso de verdade, senhoras e senhores. E assim, esse osso de verdade que saiu pela boca do que depois viria a se tornar famoso, o Bocão. O Bocão ficou grato, falou: meu Deus, eu quase que morro engasgado aqui, como que é seu nome? E aí o Jonas se apresentou o chapeleiro, apresentou o pé de vento, e ele falou: meu Deus, eu vou fazer a mesma coisa que esse pessoal fez com você, eu estou lhe devendo a minha vida, vou te acompanhar e te ajudar em sua busca. E assim eles foram. Agora nós temos na companhia do Jonas, quem são? Chapeleiro, pé de vento e o Bocão. Muito bem. Eles já estavam avistando as torres do castelo. De repente encontraram um homem que tinha as orelhas coladas, grudadas mesmo na cabeça. E aí perguntaram: moço, aquele castelo ali, é o castelo da princesa? Aí ele: quê? Vocês querem cereja? Não, estou perguntando do castelo da princesa e do rei. Eu não sei, eu também não sei. Ele não estava escutando nada. E aí o Jonas percebeu que as orelhas dele estavam grudadas, e ele lembrou que existia uma cola que era muito forte, provavelmente tinha sido usada nesse cara,
essa cola, o único jeito de fazer ela desgrudar é se mudar a temperatura muito rápido. E aí ele pediu a ajuda do chapeleiro. E aí o chapeleiro estava lá com o seu chapéu, o chapéuzinho na cabeça do chapeleiro. Jonas pediu para ele: chapeleiro, chega bem próximo aqui desse senhor. Aí ele chegou bem próximo aqui do senhor. Ó, agora, chapeleiro, muda a temperatura bem rápido para trincar essa cola. Aí o chapeleiro jogou a ponta do chapéu para frente e para trás de uma vez, e as orelhas daquele senhor se descolaram. E aí o Jonas passou a conhecer o escuta-mundo, que era um senhor trabalhador de lavoura, trabalhava nas lavouras do reino, e ele tinha também um dom, ele escutava as coisas de muito longe, ele tinha uma audição incrível, e ele tinha escutado que o seu patrão, o dono de um feudo, ia colocar todo mundo para trabalhar durante muito tempo e não ia pagar ninguém. Quando ele descobriu isso, ele pensou em logo, falou: preciso avisar meus companheiros, a gente está sendo enganado, mas infelizmente desde aquela época dos feudos, alguns patrões não são favoráveis aos seus trabalhadores. E aí mandaram colar as orelhas do escuta-mundo como punição por ter contado essa notícia aos seus companheiros. E aí ele também, muito grato, passou a acompanhar o Jonas. Então Jonas, chegando próximo ao castelo, acompanhado de chapeleiro, de escuta-mundo, de pé de vento e de bocão, viu uma fila enorme de soldados, cavaleiros, nobres, que estavam entrando dentro do castelo para tentar desvendar do que era o couro em cima do trono do rei. E aí cada um que saía dali do castelo saía triste, porque não havia desvendado. Ninguém conseguia acertar. Ninguém mesmo. Mas, se aproximando mesmo do castelo, o escuta-mundo pediu silêncio aos companheiros e disse: eu escuto a princesa no alto de sua torre, conversando com a sua criada. Ela, a princesa Dalila, diz nesse exato momento que ela está muito triste, pois sabe que ninguém irá acertar que este couro é um couro de piolho. E aí ele contou para o Jonas, mas não é possível um couro de piolho? E o escuta-mundo falou: meu amigo, eu quero que você acredite em mim. Ao chegar na frente do rei, diga: este couro é um couro de piolho. Jonas confiou em seu amigo. Entrando dentro do castelo, sozinho, ele foi se apresentar ao rei. E o rei, vendo que todo mundo errava, todo mundo estava ali muito tempo na fila, sem condições de conseguir acertar, ele fez um agrado. O rei, apesar de um pouco mau, ele foi bondoso a preparar um saquinho de biscoito para cada um daqueles viajantes, porque sabia que nenhum deles ia conseguir nada com a princesa. Pelo menos um saquinho de biscoito eles levariam embora. Então entregava aos cavaleiros, e os cavaleiros saíam de lá carregando um saquinho de biscoito e compartilhavam com a galera tudo bem, olha só, mas é um nobre cavaleiro. E assim Jonas viu o cavaleiro saindo com seu biscoito e entrou na presença do rei. E o rei, já acostumado com os erros, falou: quem é você? Eu sou o Jonas. Mas você vem de onde? Eu venho da taverna de minha mãe, nas periferias de seu reino, nobre rei. Falou: você, da periferia, acha que vai chegar aqui, se apresentar na minha presença e adivinhar? Pois não perca tempo, diga a resposta que tiver e vá embora com seu biscoito. E Jonas, com sua humildade, olhou para o rei e disse: esse couro acima de seu trono é um couro de um piolho.
Nisso o rei sentiu um frio na espinha, pois ele jamais imaginava que alguém pudesse acertar. A princesa ouviu a resposta certa e veio correndo, alegre, pedindo: papai, agora finalmente que vou poder sair do reino, acompanhada de alguém que sabe do que é feito esse couro. O rei, mais do que depressa, juntou aquele ódio que ele estava sentindo, falou: não, minha filha, o negócio é o seguinte, pode ficar com ele, cavaleiro, pode ficar. E aí ele disse, falou: olha, essa foi só a primeira prova, agora tem mais algumas. E a princesa foi embora, chorando desesperada, percebendo a maldade do pai dela, o rei, que ele jamais gostaria que ela saísse dali. Então Jonas pediu para que seus amigos lhe acompanhassem, e o rei passou a segunda tarefa. Falou: Jonas, você passou pela primeira fase, agora quero ver se você tem destreza pelo caminho. No lado norte de nosso reino existem as montanhas geladas. Eu quero que você vá até as montanhas geladas e me traga cubos de gelo, ainda frios e gelados, para que eu possa examinar. Mas também quero que você vá até as areias do extremo sul de nosso reino e procure por uma flor de fogo que só nasce nessas areias, e traga para mim essas duas coisas, o gelo e a flor de fogo, mas com uma condição: ao mesmo tempo. Nesse momento quem ficou gelado foi o próprio Jonas, imaginando que ele jamais conseguiria isso. Saindo do castelo, quem de seus amigos vocês acham que se dispôs a ajudá-lo? O chapeleiro? Acho que não. Oi? O pé de vento. Como que é o seu nome, nobre senhora? Marileusa? Maria Elza. Uma salva de palmas para Maria Elza. Ela lembrou-se do personagem pé de vento muito bem. E é pé de vento que nesse momento parte em disparada ao extremo sul e ao extremo norte. Jonas começou a contar, não no relógio, porque naquela época não tinha, mas em seus dedos, o tempo. E em menos de 30 segundos já estava de volta o pé de vento. O pé de vento entregou os itens na mão de Jonas. Jonas se encaminhou para dentro do castelo e disse: nobre rei, trago aqui para colocar em suas mãos a flor de fogo do deserto e também os cubos de gelo ainda frios, como solicitado. Confere, nobre senhora, estão gelados os cubos de gelo? Sim. Estão? Sim. Por gentileza, passe aos demais para que eles percebam a flor de... o sol ainda não comprovou, vai chegar em você, sol. Então, e o espanto do rei foi tremendo, ele imaginando que aquelas pedras de gelo estavam ali. Ele pediu para que os magos do castelo conferissem a veracidade e comprovaram. O gelo era realmente do extremo norte e a flor de fogo era a flor de fogo do deserto do extremo sul. O rei foi ficando cada vez mais nervoso, o seu ódio e o medo de deixar a sua princesa sair do reino só aumentava. Então ele pediu. Não está gelado. Pro sol, o gelo não faz nem cosquinha, né? É verdade. E assim, o rei passou mais um desafio. O rei pediu para que o Jonas descansasse dentro de um dos quartos do castelo. Falou: olha, você já fez muita coisa. O próximo desafio é simples. Você vai precisar passar apenas um dia inteiro descansando dentro deste quarto. Jonas aceitou o desafio e entrou com seus amigos dentro do quarto. Mas o plano do rei era maléfico. O rei queria que... Muito obrigado, sol. Bem.
não havia nada além de uma única porta e no teto um quadradinho, um buraco. Eles entraram, o rei trancou esse quarto e de repente do alto daquele buraquinho começou a cair, adivinha o que? Biscoitos. O rei tinha um alto estoque de biscoito, porque ele achava que ninguém ia adivinhar, ele ia distribuir biscoito a vida inteira. E aí começou a cair biscoito, e caía biscoito, caía. Caía mais na história, sabe? Caía mais, mas eu acho que o pessoal vê. Mas é isso. Aí tinha muito biscoito, aí vamos imaginar. Caiu muito biscoito, muito biscoito. Igual aquele biscoito que é pra comer. Isso, igual o biscoito que é pra comer. Mas aquele ali é pra comer, não é? Esse também é pra comer, pode comer. E aí, a intenção do rei era sufocar Jonas e os seus amigos com tanta comida. Mas dentro do quarto, junto com o Jonas, estava quem? Seu amigo? O Bocão. Que assim como o sol começou a pegar um biscoito e outro aqui, e feliz que estava comendo. E a sala que era para estar lotada, cheia de biscoito, o Bocão com essa felicidade no olhar que o sol está trazendo aqui para nós, foi comendo e lambendo os beiços. No outro dia, quando o rei abriu as portas daquele quarto, estava lá o Jonas e os amigos assim, lambendo os farelinhos. E aquilo, o rei já desesperado, imaginando que o Jonas e seus amigos já eram para ter morrido, mandou que trancassem eles dentro de um outro lugar do castelo, dentro da fornalha. E dentro dessa fornalha, o rei queria matar Jonas e seus amigos, assados. Mas dentro dessa fornalha estava um outro dos amigos de Jonas, que ajudou-lhe nesse momento. E aí, quem é o último amigo a lhe ajudar? O chapeleiro. Sim, o chapeleiro tirou o seu chapéu. Aliás, não tirou, né? Que o chapéu ficava grudado em sua cabeça. E lá vai o chapeleiro, colocando a ponta do chapéu para frente, tirou todo aquele clima de calor da fornalha que o rei mandou acender. E eles tranquilos, com aquele friozinho que vinha através da magia do chapeleiro, quando o rei mandou abrir novamente aquela fornalha, Jonas e seus amigos estavam até com frio, estavam assim juntinhos, se aquecendo. Nessa hora o Bocão tinha uma manga dentro do bolso que já tinha se transformado, até estava congelada. Virou para o rei e falou assim: o senhor aceita um picolé de manga? Nessa hora, em vez de rir como a senhora, o rei se enfureceu ainda mais. E aquela fúria foi se transformando em algo misterioso, maléfico, mágico. Uma fumaça começou a sair dos poros do corpo do rei. E essa fumaça foi tomando forma e se transformou, assim como o príncipe Enzo já enaltecia assim que chegou, num enorme dragão. Esse dragão de fumaça, ele foi tomando forma, era o dragão do ego do rei, do ódio do rei em ter a sua filha saindo de seu castelo. E esse dragão começou a caçar Jonas e os seus amigos, tentando matá-los. Bocão prontamente pegou algumas espadas, machados que estavam nas paredes do castelo e tentava matar o dragão, mas nada machucava a pele do dragão. Jonas pegou o couro do piolho, se protegeu do fogo do dragão, mas o máximo que ele conseguia fazer era se defender. Ele não conseguia atacar. Nesse momento, vendo tudo aquilo que acontecia, a princesa Dalila, conversando com a sua criada e amiga, perguntou-lhe: o que a gente pode fazer para salvar Jonas? O que de arma vocês acham que a amiga da Dalila indicou para que ela usasse? Quem disse? Muito
Novamente, uma salva de palmas para ela. Está atenta a nossa história. Muito bem. A princesa Dalila pegou a agulha que estava escondida no quarto da criada. Pegou essa agulha e o que vocês acham que ela fez? Ela entregou a Jonas? Sim ou não? Sim. Não. Não. A princesa Dalila, ela era dona do próprio destino. Ela não queria deixar na mão de ninguém o destino da vida dela, a escolha da vida dela. Nesse momento, ela colocou toda a coragem que ela havia guardado a vida inteira à prova. Enquanto Jonas, o seu amigo, estava fugindo do dragão, a princesa Dalila, do alto de sua torre, pulou, empunhando nas mãos uma pequena agulha. E foi com essa pequena agulha que ela perfurou o couro do dragão e aí sim matou o dragão do ego do rei. Nesse momento, o rei desesperado, percebendo a loucura que ele estava fazendo, tentando assassinar pessoas que não tinham nada a ver com o seu próprio ódio, o seu próprio ego, podendo até machucar sua própria filha, ele pediu perdão. Ele pediu perdão à sua filha e ao Jonas por todo aquele mal que ele estava fazendo àquelas pessoas. Dalila e Jonas só queriam uma única coisa: viver as suas aventuras, viver as suas próprias vidas, escrever os seus próprios destinos. E foram isso que eles pediram ao rei. Dalila pediu ao pai e Jonas pediu ao seu rei. E, se possível, eles iriam perdoá-lo, mas com a condição de que eles pudessem sair dali e finalmente viver as suas vidas conforme quisessem. E assim o rei deixou. E assim, vocês acreditam que ao final dessa história, a princesa Dalila, ela se casa com o nobre Jonas, sim ou não? Sim. Também não. Não. A princesa Dalila não estava atrás de um marido e Jonas muito menos atrás de uma esposa. Tanto a princesa Dalila quanto Jonas, eles estavam atrás de um tesouro. E o maior desses tesouros eles encontraram, que foram amigos sinceros que os ajudaram até o final para escrever os seus destinos. E assim, senhoras e senhores, se encerra essa história da princesa Dalila e do couro misterioso. E com uma canção eu encerro aqui a minha vinda nessa tarde e a participação de vocês nessa contação de história. Essa história que lhes foi contada, que hoje eu trago a vocês, de magia e terra encantada, e aventura como nunca se fez. A princesa escreveu seu destino, que ninguém poderá apagar. Da taverna saiu um menino, lá um homem irá retornar, com amigos que são seu tesouro. Eles não temerão nenhum mal. Quem lembrar da princesa e o couro, não se esqueça deste bardo, o pardal. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por essa tarde, pela paz, Leste, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Essa história realmente, pessoal, é uma história que foi contada pela minha mãe, é uma história de família que vem sendo passada de geração em geração e que no final de 2023 eu lancei como livro, porque realmente é como eu comentei com vocês, algumas tradições vão se perdendo, né? Infelizmente algumas histórias não vão sendo passadas de geração em geração, e essa história eu faço questão de contá-la em contação, mas também em livro, para que ela não se perca,
para que essas mensagens de respeito, de inclusão, de escrever o seu próprio destino, escolher aquilo que você quer ser, perdure. Eu quero ser um homem de ferro. Que seja o nosso homem de ferro, o sol, é o sonho dele. Olha, que lindo! Uma salva de palmas para o sol. Vai nos proteger, com certeza. E é isso, pessoal. Essa edição aqui, eu não tenho uma para cada um, infelizmente. Sou autor independente, não tenho nem editora, né? Mas fica aqui uma doação então para o CRAS, certo? Aqui. Aqui, pronto, aqui, ó. Fica a doação. Então, fica para vocês, se quiserem trabalhar com as crianças, me chamar novamente, enfim, que essa história continue perdurando aí com vocês, tá certo? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, pessoal. Ótima tarde para vocês. E os seus ajudantes, né? Muito obrigado a todos os meus ajudantes, contadores de história. É isso, pessoal. Continuem contando histórias para as gerações que estão por vir aí. Certo? Obrigado, gente. Muito gostoso, né? Carnaval, gratidão.